Nós vamos hoje apresentar sobre o assunto matriz extracelular. Composição da matriz extracelular. A composição da estrutura da matriz extracelular difere de acordo com o tipo de tecido no qual está presente, mas é essencialmente composta de água, protoglicanos e proteínas fibrosas, como colágeno. Esta célula dá resistência à atração e facilita o processo de adensão e migração das células. Elastina, outra fibra que concede aos tecidos a capacidade de recuo e alongamento, sem que sejam rompidos. Laminina, essa proteína é particularmente importante. Ela forma redes de proteína. E por último, a fibronectina. Ela regula a divisão e a especialização em muitos tipos de tecido. Agora vamos falar sobre as funções da matriz extracelular, as quais são: fornecer suporte mecânico estrutural e conferir resistência à tração do tecido, funcionar como uma barreira química, regular as funções metabólicas das células que se encontram rodeadas pela própria matriz, possuir capacidade de ligar e reter fatores de crescimento, que por sua vez modulam o crescimento celular, fornecer vias para a reparação celular, como por exemplo na reparação de uma ferida, e transmitir informação através da membrana plasmática das células dos tecidos conjuntivos. A matriz extracelular é subdividida em dois grupos, em matrizes intersticiais e matrizes pericelulares. Como podemos ver na imagem, a matriz extracelular por completo. As matrizes intersticiais são as que circundam as células. Estão presentes entre várias células animais, isto é, nos espaços intercelulares. Estes espaços são preenchidos por géis de polissacarídeos e proteínas fibrosas, que atuam como tampão de compressão contra o estresse colocado na matriz extracelular. Enquanto as matrizes intersticiais circundam as células, as pericelulares estão associadas às células. A membrana basal é um importante exemplo dessa matriz. Está localizada entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, funcionando como espécie de suporte para o tecido epitelial e fornecendo uma camada que mantém as células de tecido juntas. Os principais componentes da membrana basal são colágeno do tipo 4, glicoproteínas, como a laminina, entactina e o protoglicano, e colágeno do tipo 7, que é responsável por formar uma rede que se adere ao tecido conjuntivo e ao epitelial, ligando os dois tecidos por meio das fibrilas de ancoragem. Como a matriz celular é dividida em duas partes, não é 50% de matrizes pericelulares nem 50% de matrizes intersticiais. A maior parte da matriz extracelular é de matrizes intersticiais e são encontradas principalmente nos tecidos conjuntivos. A matriz extracelular e o reparo de tecidos. Para começar, é importante entender o que é esse reparo tecidual. Ele muitas vezes é chamado de cura e se refere à restauração da arquitetura e função dos tecidos após a lesão. Este processo envolve a proliferação de várias células e a interação dessas células com os componentes da matriz extracelular. O mecanismo que repara o tecido danificado do nosso corpo depende da matriz extracelular. Por quê? Porque as proteínas da matriz extracelular vão fornecer integridade estrutural durante todo o reparo, através de interações entre fibrina e fibronectina. Essas interações vão servir de base para adesão e migração celular. Assim, essa matriz, que vai ser recém-depositada no ferimento, pode ser remodelada para formar um novo tecido, por meio de ligação cruzada de fibras de colágeno. Bom, aqui podem ser observadas as fibras de colágeno e a fibronectina, por exemplo. A interação entre a matriz extracelular e a célula vai afetar também o nível de inflamação, promovendo o fechamento da ferida e minimizando o risco de infecção. Existem dois processos de reparação, sendo eles a regeneração e a cicatrização. A regeneração é a capacidade que alguns tecidos têm de substituir células lesadas e retornar ao estado normal.
Ela vai ocorrer tanto pela proliferação de células residuais, que não foram lesionadas e que têm capacidade de divisão, quanto pela substituição de células-tronco, que o tecido lesionado contém. Ela vai ocorrer principalmente nos epitélios da pele e intestinos, e em alguns órgãos como fígado, rins e pâncreas. A gente pode observar aqui um tecido normal, que teve uma lesão superficial leve e foi capaz de se regenerar. Mas é importante saber que para que aconteça a regeneração, é necessário que a matriz extracelular esteja preservada. Aqui a gente pode observar também o tecido normal, que teve uma lesão acentuada e ocorreu a formação de cicatriz. Cicatrização. A cicatrização é uma resposta fibroproliferativa, que restaura as estruturas originais, porém vai envolver a deposição de colágeno e a formação da cicatriz. Ela vai ocorrer nos casos de lesão tecidual grave ou crônica. O processo vai ser dividido em 3 fases interdependentes. O que isso quer dizer? Que uma fase depende da outra. A primeira fase vai ser a inflamatória, que vai iniciar no momento da lesão tecidual e vai durar de 24 a 48 horas. Ela pode ser observada aqui nesse primeiro quadrinho. Nessa fase pode ocorrer a perda parcial ou total das funções celulares, e vai ocorrer também a limpeza dessa área lesionada. A segunda fase vai ser a proliferativa, onde ocorre o aparecimento dos tecidos de granulação, que também podem ser observados aqui. A duração dessa fase é de 3 dias a 3 semanas, e nela ocorre o preenchimento da lesão. Nesse tecido de granulação, vão conter macrófagos, fibroblastos, e o aumento nesse número de fibroblastos vai causar a síntese da matriz extracelular e deposição do colágeno, para formar a cicatriz. Daí, então, começa a terceira fase, caracterizada pelo realinhamento dessas fibras de colágeno, que compõem o tecido cicatricial de acordo com as forças de tensão, às quais a cicatriz é submetida. E aqui está a terceira fase. Tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo é um tipo de conexão que separa e suporta todos os outros tipos de tecido do corpo. É composto de grande quantidade de matriz extracelular. Os tecidos conjuntivos e seus componentes constituem uma grande proporção da massa corporal do ser humano. Ou seja, os tecidos conjuntivos têm suas propriedades determinadas principalmente pela quantidade, tipo e disposição da matriz celular, que está presente em grande quantidade nestes tecidos. Diferente dos tecidos epiteliais, musculares e nervosos, que são formados principalmente por seus próprios elementos celulares, os tecidos conjuntivos, eles possuem propriedades determinadas por esses elementos que eu já disse, quantidade, tipo e disposição dessa matriz extracelular. Sendo assim, nós vamos ver a seguir as funções ou papéis que são desempenhados pelos tecidos conjuntivos. Eles desempenham as funções dos tecidos conjuntivos de fornecer sustentação e preencher espaços entre os tecidos, além de nutri-los, fornecem suporte mecânico, movimento, transporte de fluidos teciduais, migração celular, cicatrização de feridas, entre outras funções. As propriedades do tecido conjuntivo, as propriedades mecânicas, são como sua capacidade de resistir à tensão, compressão, extensibilidade e forças, que são determinadas pela proporção dos componentes dessa matriz extracelular que nós já falamos. Podemos entender o tecido conjuntivo como uma cola que mantém todos os outros tecidos fortes, exercendo sua importante função de garantir que os sistemas do nosso corpo funcionem em harmonia. A seguir, nós vamos estar vendo quais são os tipos de tecidos conjuntivos e alguns tecidos que têm propriedades especiais. Então, nós vamos abordar agora tipos de tecidos conjuntivos e tipos de tecidos conjuntivos com propriedades especiais. Na imagem, nós vamos estar verificando esses tipos de tecidos conjuntivos com propriedades especiais. A classificação dos diferentes tipos de tecidos conjuntivos, ela pode ser feita
de acordo com o material e o tipo de célula que compõe esse tecido. Desse modo, ele pode ser dividido, o tecido conjuntivo, ele pode ser dividido em tecido conjuntivo propriamente dito e tecidos conjuntivos com propriedades especiais, como eu falei anteriormente, que são tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo e sanguíneo. Então, a gente vai estar vendo aqui na imagem as células, né, que compõem o tipo de tecido adiposo. A gente tem também tipo de tecido conjuntivo frouxo, o ósseo, tecido cartilaginoso, tecido conjuntivo fibroso e o sanguíneo. Eu vim falar um pouco sobre como ocorre e o que deve ser feito quando há alterações no tecido conjuntivo. Qualquer mudança que ocorra na matriz extracelular do tecido conjuntivo vai influenciar na estrutura natural. E isso pode acabar prejudicando muito a função dos órgãos e também pode alterar as propriedades mecânicas dos tecidos. Os pacientes que têm os movimentos comprometidos por problema no tecido conjuntivo geralmente vão ser examinados e tratados pelos fisioterapeutas, que são assim, profissionais que têm uma extrema importância nesse tratamento, porque além deles ajudarem a promover um melhor condicionamento físico, eles também ajudam no fortalecimento muscular. E dentre todas as possibilidades de tratamento, além da fisioterapia convencional, que é o tratamento principal, o paciente pode realizar acupuntura, hidroterapia, pilates e outras atividades que ajudem a acelerar o tratamento, que geralmente esse tratamento de reparo e remodelamento é um tratamento muito lento. E esses traumas geralmente ocorrem nos ligamentos, tendões e nas junções músculo-tendinosas. Existe uma teoria também que diz que a tensão que é exercida nas lesões estimula na síntese de colágeno e também aumenta no processo de reparo, fazendo com que as fibras de colágeno se alinhem mais facilmente. Para finalizar, eu trouxe aqui essas duas imagens que mostram os lugares que o paciente geralmente mais vai sentir dor quando tem traumas no tecido conjuntivo, que são na coluna cervical, nos ombros, na coluna lombar e nos joelhos. Obrigada pela atenção e tenha um bom dia.